Boa noite, meu nome é Gabriela Maida, eu sou aluna do curso de enfermagem e atualmente eu estou no 4º período e hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema cardiovascular e a influência do álcool. Começando com uma breve introdução sobre o tema, o sistema cardiovascular ele é formado pelos vasos sanguíneos, artérias, pelas veias, capilares e pelo próprio coração. Ele vai ser responsável pela circulação sanguínea e vai transportar nutrientes e o oxigênio por todo o nosso corpo, além de remover o gás carbônico e os metabólitos que são produzidos. O álcool ele é uma droga lícita, psicotrópica, que é capaz de deprimir o sistema nervoso central e ela satisfaz temporariamente uma necessidade de euforia. O consumo de bebidas alcoólicas é uma prática muito antiga e é bastante difundida em todo o mundo. Na maioria das vezes, quando essa ingestão ela ocorre em baixas quantidades e em baixas frequências, ela não vai gerar muitos problemas. Por outro lado, quando o consumo ele é abusivo, pode acabar sendo prejudicial para o nosso organismo, resultando em várias complicações, como surgimento de doenças, maior risco para traumatismos e ferimentos, alguns distúrbios psicológicos, conflitos familiares e conflitos com a lei. O alcoolismo é considerado um sério problema de saúde pública. Estima-se que 12,3% da população brasileira é dependente de álcool e a prevalência dessa dependência ela está concentrada na faixa etária de 18 a 24 anos, totalizando 19,2%. A associação entre o consumo de bebidas alcoólicas e as doenças cardiovasculares é uma questão especial que merece atenção, pois seja em doses excessivas ou com alto consumo cumulativo durante a vida, ela é claramente prejudicial para o sistema cardiovascular porque ela acaba desencadeando algumas doenças. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a influência do álcool no sistema cardiovascular, evidenciando seus benefícios e principalmente os prejuízos do consumo dessa substância. O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura, desenvolvida a partir da coleta de dados de artigos científicos das fontes de publicação, do Banco de Dados da Cielo, PubMed, revistas da Sociedade Brasileira de Cardiologia e Google Acadêmico, sobre a influência do álcool no sistema cardiovascular. Como o sistema cardiovascular ele é o responsável por fazer o transporte de substâncias e nutrientes, eu achei interessante colocar essa imagem que retrata como o nosso organismo vai reagir à presença do álcool. Tudo começa quando a bebida que foi ingerida, uma parte dela já entra diretamente na corrente sanguínea ao entrar em contato com a mucosa oral. O álcool ele vai chegar ao estômago pelo esôfago e, no caso, apenas 25%. O restante só vai para a corrente sanguínea quando a bebida chega ao intestino delgado. É necessário de 15 a 20 minutos para que todas as moléculas entrem na circulação e se espalhem pelo corpo. Esse tempo ele vai variar e depende, da presença de comida no estômago e a velocidade com que a pessoa ingeriu a bebida. E ao chegar no sangue, as moléculas elas são transportadas para todos os tecidos que têm alta concentração de água, como por exemplo o cérebro, fígado, coração e os rins. E em relação à metabolização, as moléculas elas são quebradas em partes menores, o que facilita a sua eliminação. O nosso corpo ele é capaz de processar mais ou menos uma lata de cerveja por hora. Quando passa disso, a gente entra no estado de intoxicação, o que no caso, a embriaguez. É muito comum a gente escutar alguém falando que beber um pouco de vinho diariamente faz bem para o coração. Esse assunto ele começou a ser discutido na década de 70 devido aos benefícios do resveratrol. O resveratrol ele é um polifenol que é um potente antioxidante e é encontrado em algumas plantas, mas especialmente nas sementes de uvas escuras. Ou seja, quanto mais escuro for o vinho, maior é a quantidade dessa substância. Essa substância ela tem inúmeros benefícios cardioprotetores, auxilia no retardamento do envelhecimento da pele, modula o metabolismo de lipoproteínas de baixa densidade, inibindo a sua oxidação, que é o princípio da formação das placas de ateroma, e entre tantos outros benefícios. Porém, percebeu-se que esses possíveis benefícios proporcionados pelo vinho, eles podem ser relacionados a outras bebidas alcoólicas, ou seja, o benefício ele é proveniente do álcool. Segundo alguns estudos, o álcool é capaz de oferecer algum grau de proteção cardiovascular, devido a vários mecanismos. Esses efeitos cardioprotetores, eles são conhecidos como paradoxo francês.
sendo eles a ativação do sistema fibrinolítico, diminuição da agregação de plaquetas, efeitos antioxidantes, melhora do perfil lipídico e a melhora da função endotelial. Quando perguntam se beber faz bem para o coração, nós médicos ficamos numa posição difícil. Na década de 30, ao autopsiar alcoólatras com cirrose, um grupo de patologistas teve atenção chamada para a relativa ausência de placas de aterosclerose nas artérias. O álcool dissolveria as placas, eles disseram. Nos anos 1990, entrou na moda o paradoxo francês. A baixa incidência de doenças cardiovasculares na França, apesar da dieta rica em gorduras característica dos franceses. O hábito do vinho às refeições, que é universal na França, foi adotado como uma explicação para a existência desse paradoxo. O estudo mais completo sobre o tema envolveu 38 mil homens de 40 a 75 anos, acompanhados no período de 1986 a 1998, 12 anos, portanto. Eles enviavam a cada 2 anos informações sobre o seu estado de saúde, estilo de vida, consumo médio de álcool, concomitância do uso com as refeições e sobre o tipo de bebida ingerida, vinho tinto, vinho branco, cerveja ou os destilados. No período, ocorreram 1.418 casos de infarto do miocárdio. Abstêmios e os que bebiam em média menos do que 5 gramas por dia, portanto menos do que uma latinha de cerveja por dia, apresentaram um risco semelhante. Nos demais, os que bebiam, o risco de infarto caiu gradualmente de modo inverso ao total de álcool ingerido. No grupo que tomava 2 drinks por dia, foi de 31% a queda. E, curiosamente, nenhuma bebida se mostrou superior à outra. Vinho branco, tinto, cerveja ou destilados foram igualmente eficazes na prevenção de ataques cardíacos. O que nós médicos devemos fazer então? Aconselhar os homens acima de 40 anos a beber todos os dias? Os efeitos nocivos do alcoolismo são muito graves para a gente correr esse risco. Violência, trauma, cirrose, câncer, psicoses, dissolução do núcleo familiar e etc. Substituir uma doença por outra não é o que a sociedade espera da medicina. Mas desde que não percam o controle, algumas pessoas podem se beneficiar do uso de bebidas alcoólicas sem esquecer que largar de fumar, controlar o diabetes, a pressão alta, os níveis de colesterol e fazer exercício físico são medidas muito mais importantes. O consumo excessivo do álcool é capaz de desencadear efeitos nocivos no sistema cardiovascular, que podem ser divididos em agudos, sendo eles a diminuição da contratilidade cardíaca, distúrbios do ritmo cardíaco, aumento da pressão arterial, o que leva ao desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica, que por si só já é um fator de risco para o desenvolvimento de outras doenças cardiovasculares e para a morte súbita. Além disso, nós temos os crônicos, que são a disfunção ventricular, arritmias cardíacas, disfunção atrial, cardiomiopatia alcoólica e a insuficiência cardíaca. Eu separei algumas dessas consequências para poder explicar um pouco mais. E a primeira delas é a cardiomiopatia alcoólica, que é um transtorno do músculo cardíaco e ela é observada em pessoas que abusam de bebidas alcoólicas por longos períodos. Ela é responsável por 33% de todos os casos de cardiomiopatia dilatada que não seja isquêmica. O consumo do álcool ele é maior nos homens, mas as mulheres elas são mais suscetíveis aos seus efeitos. Por quê? Entre 55% e 65% do corpo masculino é composto de água, enquanto que esse número varia entre 45% e 55% nas mulheres. A maior quantidade de água faz com que o álcool se dilua mais facilmente nos homens. E como que funciona essa cardiomiopatia? O álcool ele pode levar ao excesso da produção de radicais livres e ao estresse oxidativo por 3 mecanismos, que são eles: os efeitos em proteínas antioxidantes, a ativação ou então a alteração de sistemas neurohormonais e o metabolismo do álcool, que é o acetaldeído ou então os ésteres etílicos. Os miócitos cardíacos, eles são células extremamente sensíveis e esse estresse oxidativo vai acabar prejudicando a função dessas células. A disfunção dos miócitos, ela vai acabar alterando a homeostase do cálcio, a função mitocondrial e a estrutura e função de proteínas contráteis.
vai ocorrer a apoptose e necrose de miócitos, o que implica na redução das proteínas miofibrilares, que, combinadas com a expressão de diferentes isoformas da miosina, vão deprimir a contração cardíaca. Devido a essa dificuldade para contrair, o coração ele vai começar a fazer mais força, o que leva ao aumento da dilatação e massa do ventrículo esquerdo, afinamento e disfunção ventricular, também esquerda, que é devida à fibrose intersticial. Esse quadro ele pode acabar progredindo para uma hipertrofia ventricular esquerda, seguindo para a descompensação da função ventricular sistólica e, finalmente, evolui para a miocardiopatia dilatada. Esse slide eu resolvi ilustrar com duas figuras, sendo a primeira delas mostrando a diferença de um coração normal e um coração de um paciente que possui a cardiomiopatia dilatada, onde a gente consegue evidenciar a diferença do tamanho desse ventrículo esquerdo. E a outra imagem, ela é uma radiografia que mostra a cardiomiopatia dilatada, né, onde o coração está bem maior do que o seu tamanho normal. Como eu tinha dito anteriormente, o álcool ele acaba elevando a pressão arterial e provoca uma reação aguda, sendo responsável pela ocorrência da hipertensão arterial. Essa ligação entre álcool e hipertensão, ela faz parte de uma das metas essenciais da Organização Mundial da Saúde, a fim de reduzir a mortalidade por doenças que não sejam transmissíveis. Apesar de ainda não se encontrar bem elucidado o mecanismo pelo qual a ingestão crônica de álcool causa hipertensão, existem alguns fatores que são o desequilíbrio do sistema nervoso central, o comprometimento dos barorreceptores, aumento da atividade simpática, estimulação do endotélio para liberação de endotelina, aumento dos níveis de cortisol e a inibição de óxido nítrico dependente do endotélio e estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Uma outra consequência do consumo abusivo de álcool é a síndrome do coração pós-feriado, que remete à expressão americana Holiday Heart Syndrome. A síndrome ela leva esse nome porque ela é mais frequente após as sextas-feiras e os feriados prolongados. O consumo excessivo do álcool em um padrão compulsivo, ele está associado ao desenvolvimento de arritmia cardíaca aguda, mesmo naquelas pessoas que têm a função cardíaca normal. A fibrilação atrial é a arritmia mais comum após as situações de abuso de bebidas alcoólicas, e ela é um importante fator de risco para o derrame e a morte súbita. Pacientes com a síndrome do coração pós-feriado, eles são aparentemente saudáveis, sem histórico pessoal ou familiar de palpitações, ou então qualquer outro sintoma sugestivo de anomalia cardíaca. Os mecanismos por trás da associação de álcool e arritmias cardíacas podem ocorrer de forma direta, devido à miotoxicidade do álcool, ou indireta, por metabólitos derivados do álcool ou então os seus efeitos sobre outros órgãos, tal como as glândulas suprarrenais. De acordo com o estudo, existem alguns fatores que explicam essa relação, sendo eles a elevação dos ácidos graxos, aumento da atividade parasimpática, a ação dos metabólitos do álcool, o aumento da atividade simpática, a diminuição do período refratário e a interferência na condução. Sobre a interferência na condução cardíaca, ocorre o retardo na condução, a inibição dos canais de sódio, o que pode aumentar a atividade do trocador de sódio-cálcio, prolongando o potencial de ação e a repolarização. E ocorre também o prolongamento do complexo QRS, que está associado diretamente à fibrilação atrial. Em relação à diminuição do período refratário, vai ocorrer o encurtamento do período refratário efetivo do átrio direito, que é conhecido pela sigla AERP, e ocorre também o aumento do flutter atrial, que é uma condição onde as câmaras cardíacas superiores elas batem rapidamente. E essa imagem que eu coloquei, ela é um eletrocardiograma e mostra o traçado de uma fibrilação atrial. Quanto ao aumento da atividade simpática, vai ocorrer a liberação de catecolaminas secretadas localmente pelo miocárdio e também o prolongamento da onda P. E em relação à ação direta dos metabólitos, vai ser ocasionada pelo acetaldeído, que é o metabólito do álcool, e ele possui propriedades arritmogênicas, e também ele vai ocasionar o aumento da atividade adrenérgica.
Eu elaborei esse mapinha mental para poder citar mais alguns dos efeitos nocivos do álcool no sistema cardiovascular. O álcool ele também está associado às alterações pró-coagulantes após a ingestão aguda, a hipocoagulação com abuso crônico e a trombocitose após a retirada. Além disso, ele também pode reduzir o fluxo sanguíneo cerebral regional e vai acabar afetando o metabolismo cerebral devido ao abuso crônico, ou então levar à vasoconstrição das artérias cerebrais com a ingestão aguda. Todos esses efeitos que eu mencionei, eles podem levar a um derrame e o abuso regular ele está associado diretamente à hemorragia intracraniana, que pode ser fatal. Após a realização do presente trabalho, é possível concluir que o álcool é uma droga lícita, que é bastante consumida em todo o mundo e que ela afeta todo o organismo, mas principalmente o sistema cardiovascular. É importante destacar que o consumo dessa substância é capaz de desencadear inúmeras doenças, entre elas a cardiomiopatia dilatada, a hipertensão e até mesmo a morte. Sendo assim, o álcool ele deve ser ingerido moderadamente a fim de evitar complicações, não somente as cardiovasculares, mas em todo o organismo.